primeiro de tudo, né, aqui no Brasil, diga-se de passagem, né, nós temos que elogiar até nesse sentido, porque o futebol é o esporte mais testado e eu acho que aqui no Brasil, toda a experiência que eu tive, e a gente conversa sempre, né, a gente é muito mais testado do que nos campeonatos fora. Óbvio que, né, nenhum jogador talvez assim goste de ser testado, né? Tem uns que têm medo de agulha, às vezes você não gosta de fazer um exame de sangue, você tem que entender a peculiaridade de cada um. Mas é óbvio que a gente é a favor do exame antidoping, né? Isso é uma política ali de proteção ao atleta, de isonomia esportiva, né? Então isso é importante, na verdade. E o Flamengo vem disputando aí nos últimos anos todas as competições, então assim, eu acho que é o time que mais fez antidoping. Então eu acho que, né, as palavras se perdem, né, os atos ficam, né? Então eu acho que a gente tem bastante experiência com isso há muito tempo, né, e nunca teve nenhuma intercorrência, né? E óbvio que a gente é a favor, porque para que tenha um jogo limpo, né? Não tem como ser contra. Se falar que é alguma coisa confortável, às vezes muda a tua rotina. Não sou hipócrita falar que é confortável, né? Mas nem tudo no teu emprego é confortável, tem coisas que são obrigatórias que tem que fazer, digamos assim, fazem parte do processo. Eu acho que é interessante observar que a dívida do Flamengo em 2013, quando iniciou essa reformulação do clube, ela era de 750 milhões. E a arrecadação era de 212 milhões. Então o Flamengo devia mais de 3,5 vezes aquilo que arrecadava em uma temporada. Tá? O Corinthians, segundo seus dirigentes, contando o estádio, deve perto de 2 bilhões. E arrecadou quase 1 bilhão, né? Segundo as projeções do balanço, que não foi divulgado ainda, né? De 2023. Significa que o Corinthians deve pouco mais do que o dobro daquilo que consegue faturar em um ano. Ou seja, o buraco do Flamengo era muito maior do que o do Corinthians é hoje, por incrível que pareça. A desproporção receita-endividamento, ela era bem maior. Quase o dobro do que a do Corinthians hoje, a do Corinthians dobra, do Flamengo era 3,5 vezes, mais de 3,5 vezes. Hoje, se o Flamengo tivesse continuado nessa balada aí, teria uma dívida de pelo menos 2 bilhões. Só corrigindo esses valores aí, com juros, com multa, tudo daria perto de 2 bi. Fora o endividamento que os caras aumentariam, certamente, se continuasse naquela pegada de contratar jogador que não podia pagar, do finge que paga, que finge que joga, aquela sacanagem toda que havia no Flamengo. Talvez estivesse devendo 3 bilhões, 4 bilhões, e teria que virar SAF, né? Teria que virar SAF. Que virar SAF no Brasil é isso, né? Você vira SAF por quê? Vira SAF porque você não tem mais opção. Você está no buraco que tem que virar SAF, que é vender o clube, é entregar o futebol do clube para alguém. E aí é importante frisar, no momento que o Flamengo fatura tanto dinheiro, tem uma dívida ridícula hoje em dia para aquilo que ele consegue faturar, que a insistência do Rodolfo Landim em levar o Flamengo a ser uma SAF, mesmo parcial, não tem cabimento, não tem sentido. Ah, quero fazer um estádio sem comprometer as receitas do time. Então, arrume um parceiro no estádio, não para o futebol do Flamengo. Um parceiro que ajude a viabilizar o estádio, não para aquilo que está consolidado. Ah, mas vai ser 25%, 30%. Quem pode garantir que depois de algum tempo não possam propor lá no Conselho Deliberativo e tudo mais mudanças estatutárias que elevem a possibilidade de uma SAF para 51%? Quem pode assegurar isso? Acho que ninguém pode garantir. Você pode falar, ah, não vai ser, tá bom, mas prove. Não tem como. Porque se você amanhã abrir a porteira para 25%, 30%, pode ter mais de 50%. SAF no Brasil é para clube que está quebrado. O Flamengo não precisa de SAF. E que mostram também que o Corinthians não faz a mesma coisa porque não quer. O remédio amargo está aí. Vai lá, pega pelo SUS, vai lá na farmácia popular, pega lá o remédio amargo, toma e vê se fica bom da doença financeira. Que é cortar jogadores caros, trabalhar com orçamento mais enxuto, alavancar receitas, contar com o apoio do torcedor, passar alguns anos ali no sufoco, depois você vai poder nadar de braçada. Veja só, essa é uma publicação feita pela jornalista Raíssa Simplício. Um abraço e um beijo carinhoso para a Raíssa, porque o Flamengo, essa semana, divulgou o seu balanço anual, um faturamento recorde com uma renda bruta de 1 bilhão e 340 milhões de reais e uma dívida de 48 milhões de reais apenas. E aí, olhando esse quadro, você vê o seguinte: em 2013, quando começou a transformação do Flamengo, a gestão de Eduardo Bandeira de Melo, mais com a presença do Landim, que era um homem do planejamento financeiro, do Valim Vasconcelos, do BAP e de todo este grupo que está no poder hoje, é importante sempre a gente fazer essa correção histórica. Todo mundo fala, o Bandeira salvou o Flamengo. Isto não é verdade.
teve uma participação importantíssima, mas não foi ele que salvou o Flamengo, e sim um grande grupo que ele fazia parte, comandado por Landim, Valim Vasconcelos e tantos outros que eu já citei aqui. E aí você vê, quando começou 2013, o Flamengo tinha 750 milhões em dívida e um faturamento de 180 milhões de reais. Aí, em 2014, 660 milhões a dívida, já tinha diminuído bem. 2015, 554 milhões. 2016, 472 milhões. 2017, 450 milhões. 2018, 455 milhões. Em 2019 e em 2020, que a equipe começou a ganhar títulos depois dessa reestruturação financeira, a dívida aumentou. Em 2019, 466 milhões e em 2020, 585 milhões, reforçando o elenco, montando uma equipe forte. Aí, em 2021, já teve uma queda drástica, 292 milhões, isso aqui no meio de pandemia e tudo. Impressionante. 2022, 227 milhões e nesse último ano algo espetacular, 48 milhões. Um time que fatura 1 bilhão e 340 milhões, a receita recorde da história do futebol brasileiro. Isso deveria ser muito mais divulgado, eu acho, sabe? Porque o Flamengo, ele mostra o caminho para os demais, fazendo uma administração séria, competente, pagar as dívidas como ficou de 2013 até 2018, exclusivamente fazendo isso, e depois, gradativamente, foi usufruindo de uma melhor situação financeira até chegar nesse momento num patamar impensável. E onde vai parar esse time do Flamengo? Não sabemos, né? Agora, a administração é algo extraordinário e que merece ser melhor divulgado.